Tá no ar mais um episódio da temporada sobre festivais de BH do Clube do Rolê, seu podcast sobre os rolês e os bastidores dos rolês mais legais da cidade. E os convidados do episódio de hoje são Rosália Diogo, professora, jornalista, pesquisadora, curadora do Casarão das Artes Negras e chefe de redação da revista Cangerê. Bem-vinda, Rosália. Obrigada. E temos também aqui o Alan Calisto, que é graduado em Gestão Pública, Artes Cênicas e assessor da Diretoria de Políticas de Festivais da Fundação Municipal de Cultura de BH. Obrigado, Alan, por estar aqui com a gente. Obrigado eu pelo convite. E bora falar hoje sobre o FAM, que é um dos projetos que eu tenho uma admiração muito grande, assim. E eu acho que tanto para a cena cultural da cidade de BH, do Brasil, é uma iniciativa que tem rendido bons frutos, assim. Eu acho que vocês vão poder contar pra gente, assim, um pouco da importância, né, dessa política pública hoje e da importância desse festival para a nossa cidade. Então, bora falar sobre isso. E começando um pouco sobre essa trajetória de vocês, né, no Festival de Arte Negra, assim, como que é para vocês fazerem parte, né, e a importância disso, assim, para a trajetória de vocês. Bom, eu entendo que primeiro as damas, né? Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vão quem ver, de onde assistir. que estiver nesse mundo aí grandão, né? Aí os horários variam bastante. Obrigada pelo convite, pela possibilidade, pela oportunidade, muita axé. Hoje é o dia da minha mãe, Yansan, a orixá que cuida de mim, do meu ori, do meu destino, é Parrei, Oiá. Peço licença também a Exu, o orixá da comunicação, é o homem da palavra, que abre os caminhos, para a gente fluir bem nas nossas comunicações e na nossa intencionalidade de fala. O FAM surge em 1995, na ocasião do tricentenário, festividades, organização, celebração do tricentenário de Zumbi dos Palmares. Quem estava coordenando essa ação geral em Belo Horizonte, naquele momento em que o prefeito era Patrus Ananias, quem coordenou essa frente aí de celebração do tricentenário, um filósofo, meu guru, meu mestre Marcos Cardoso, filósofo, e um dos braços de celebração do tricentenário de Zumbi dos Palmares foi o surgimento do Festival de Arte Negra, que teve como referência o FESMA, Festival Mundial de Arte Negra, que havia ocorrido no Senegal, em Dakar, no Senegal. E a cidade ficou assim, plasmada de fã da arte negra em várias regiões. Eu costumo dizer que foi... Ele já nasceu com esse propósito de ser um festival centralizado, né? Sim, nasceu com essa propósito. Tá cada vez menos, né? Infelizmente, acho que temos que retomar, porque nós tínhamos, por exemplo, atividade numa quadra do Vilarinho, já falecida, né? Jogaram abaixo a quadra do Vilarinho, região de Venda Nova. Tínhamos atividades também na região do Barreiro, tínhamos atividades na Concórdia, enfim, em vários lugares em que até hoje pulsam a cultura negra, a cultura e a arte negra, ou que se tinha interesse em ativar, né, essas culturas. Então foi um movimento assim, foram dias de glória, assim, de reconhecimento para muitas das artes negras feitas aqui. Foi um momento em que muitos africanos artistas tiveram a oportunidade de vir a Belo Horizonte, baianos. Nossa, acho que Belo Horizonte, em termos de produção de arte e cultura negra, existe uma Belo Horizonte antes do FAM de 95 e uma depois do FAM de 95, até mesmo porque vários artistas que hoje estão atuando surgiram no Festival de Arte Negra. Maravilha. E Ala, conta um pouquinho de quando que você entra nessa história aí também.
Eu comecei a frequentar o FAM, né, como público, né? Na verdade, eu cheguei um pouco depois, né? Eu sempre eu nasci em São Paulo, morei no interior e vim para cá em Belo Horizonte definitivamente em 2009. Então o FAM já estava efervescido aqui, né, em Belo Horizonte, né? Então ali, ainda como estudante de artes cênicas e tudo mais, eu acompanhei muito como público, né? Como né, uma pessoa participante, atuante no sentido das oficinas que tinham e tal. Então, atividades formativas. As atividades formativas que sempre foram presentes no FAM, né? Então isso foi muito legal, assim, nessa construção, né, também, de hoje estar, né, no FAM, né, de estar ali na diretoria também, atuando já ali como, né, uma pessoa que trabalha na parte mais de gestão, né, dos projetos, junto, né, com a nossa diretora, a Marta Guerra, e toda a equipe da DEPOF, né, Diretoria de Política de Festivais. Então, é muito desse lugar assim, que eu introduzi, mas foram momentos marcantes, né, de muita construção, de muito aprendizado, né, com todo esse processo da construção de um FAM, de realmente uma política para a cidade, né? Que não só das artes, né? Porque o FAM, ele acaba englobando tantas outras frentes, culturas, tradições, territórios, economia, né? também. Economia criativa, tudo. Então, toda edição é um aprendizado, né? Então, não dá para ficar nem só em uma, né? Sim. E hoje é isso, o FAM é essa vitrine fundamental, assim, né, quando a gente fala de produção artística, né, negra. E para vocês, qual que é a importância para a comunidade, né, tanto de BH quanto do Brasil também, do FAM como esse lugar, né, sendo palco, mas também esse espaço de afirmação, intercâmbio e fortalecimento identitário também. O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo e só vem depois da Nigéria. Então, um festival de arte negra que tem todas as linguagens é de fundamental importância para uma repercussão, né, diaspórica do que nós estamos fazendo e essa possibilidade de intercâmbio. Essa é a hora. Não dá para dizer assim, estamos muito felizes de estar celebrando o Dia da África todo ano, que a gente conversa sobre isso. Nós estamos muito felizes com o crescimento de artistas negros, de espaços negros, de fazeres que reverberam a cultura negra. Se um festival não for muito bem amarrado e se ele não tiver essa continuidade e de preferência uma ampliação de recursos para trazer mais gente, para durar mais tempo, né, para ser de fato internacional. Eu fico me lembrando quanto foi internacional a primeira edição, de termos artistas de cantos variados da África. Então, as artistas e os artistas e pensadores de Belo Horizonte ficam ávidos. Todo mundo quer participar do festival. Num festival dessa monta, que reverbera tanto. Mas não cabe todo mundo. Então é sempre um momento de muita angústia e de fazer as escolhas, né? Mas é muito importante. Eu penso que é fundamental, reverbera sim, tem que reverberar muito mais. E Belo Horizonte acho que cumpre o seu papel. Eu não tenho notícias de um outro festival desta monta, né, na América Latina. Eu não tenho notícias. Posso estar enganada, mas eu não quero dizer, não, mas tem um festival de música não sei aonde. Eu não estou falando de um festival de música. Não, mas tem um festival de arte cênica. Tantas linguagens reunidas, né? Todas estão reunidas ali, né? Você tem arte cênica, música, cinema, artes visuais, o Ojá. Então, assim, é tudo junto. Então, se eu tenho um festival no Rio de Janeiro, né, que é o Back to Black, você tem aquele da Bahia que me fugiu. Feira Preta.
Tem a Feira Preta, Preta. que normalmente é em São Paulo e agora vai ser em Salvador. Salvador. E tem o outro de música também, Afropunk. Afropunk, em Salvador. Então são específicos. Sim. O de música, a Feira Preta vai para além da música e leva também Então, produtores. esse lugar do empreendedorismo, Do né? empreendedorismo, né? O afroempreendedorismo. Mas o Festival de Arte Negra, você tem o afroempreendedorismo, você tem a música, as artes cênicas, artes visuais. É de uma grandiosidade, né? Então, assim, Belo Horizonte está de parabéns. Eu fico muito feliz, você citou aí. Foi uma batalha para conseguirmos pautar e colocar, de fato, o festival como uma política pública. Essa é uma política pública de Belo Horizonte. Né? Não é uma política de governo. Porque não pode um bonito acordar um dia e falar assim, eu não vou investir dinheiro nisso, não. Não quero, minha prioridade Também é nem... outra. Não é sobre depender de marca, né? Não, Exato. O festival, ele, né, como a própria Rosália disse, ele já está vivo, ele já é da cidade, né? Então, cada vez mais aí cabe a nós cada vez mais se apropriar mais dele ainda, né? De galera de todos os territórios, de todas as regionais, de apropriarmos cada vez mais desse festival, que é um festival da cidade, de comparecer, esse ano tem a edição do FAM, né, que a gente já está nesse processo aí já de elaboração, de construção, né, desse festival. Então, ele é fundamental por todos esses aspectos que ele atinge inúmeras linguagens, inúmeros saberes, inúmeros pensamentos, inúmeros territórios, e isso é... E de graça, né? E de graça, e assim, com... essa questão da política pública, de disponibilizar o acesso no sentido de ter coisas de qualidade também sendo apresentadas e disponibilizadas para o público. Sim. Isso é fundamental, assim. A Rosália já foi curadora, já participou de diversas, acho que quase todas as edições, né, Rosália, do FAM, né, como aspecto, como público em todas, como público, como curadora, como tudo, né, o quão grandioso isso é, e como a gente também tem percebendo que ele está crescendo cada vez mais. Hoje, por exemplo, ele é o festival que tem mais recursos dos festivais, né? Ele hoje é o que tem mais recursos. A gente sabe que ainda precisa, né, a gente lutar por mais e tal, mas isso já é uma conquista também de muito tempo e tal e tudo mais. Sabemos que, né, a gente pode crescer ainda mais, né? Então, a gente tem construído uma relação do festival com que a gente possa possibilitar também outras parcerias, né, que a gente possa conseguir outros recursos também com relação às leis de incentivo, né? O edital hoje ele promove, ele disponibiliza essa possibilidade, né, de conseguir captar também recursos, né? Isso também facilita para viabilizar aí parcerias com outras entidades. Total. Então tem sido um grato crescimento, assim, né? A última edição foram um público de 25 mil pessoas, né, ocupando os espaços e tudo mais. Então tem uma tendência, porque na edição passada não tinha a Praça da Estação, essa edição já volta à Praça da Estação toda renovada, toda bonita. Então tem essa possibilidade de ocupação ali do Hipercentro, tem a possibilidade de a gente ocupar as 9 regionais da PBH. Então a expectativa é muito boa nesse sentido. E, gente, como a gente falou, que o FAM é conhecido por abordar essas múltiplas linguagens, né? A gente falou tanto artística, mas também tem o OJA, que fala de empreendedorismo. Já tivemos o FAMzinho, né, com programação voltada para crianças. Para vocês, como vocês enxergam a importância desse processo de curadoria, né, de escolha, para conseguir, de fato, abranger todas essas linguagens artísticas e, principalmente, promover, de fato, esse intercâmbio entre artistas também, né, de linguagens tão diferentes, não só de BH, mas também de outros lugares do Brasil e do mundo também. Nossa, é um
grande desafio, viu? Que momento, os momentos tensos, quando a gente vê a coisa acontecendo, é de uma felicidade, os retornos de uma felicidade, mas as escolhas, eu fui primeiro, eu chego para, eu sou da educação, né? Sou professora pública municipal, aposentada agora, mas foram 38 anos de colaboração, de contribuição na Prefeitura de Belo Horizonte. Percebe-se que eu comecei bem jovem, né? E eu chego para a Fundação Municipal de Cultura em 2015 para coordenar o Festival de Arte Negra, né? Para coordenar o FAM, um convite à época que eu recebi e fiquei muito feliz por isso, né? Então, nesse processo de coordenação, eu também fui curadora em 2015, que era o Ibrahima Gueye, que é um senegalês, o Denilson Tourinho, que é artista das cenas, né? E eu, em 2015. Então, foi o primeiro momento assim que eu saio do lugar de público e de palpiteira em uma coisa aqui, outra lá, quando me chamavam e tal, e por conhecer a cidade, conhecer, de certa forma, o cenário, para ficar realmente dentro. tomar a decisão, né? Exato, para tomar a decisão, para estar dentro da instituição, assim, nossa, aí começa. Gente, porque, obviamente, essa curadoria segue, essas escolhas seguem o tema que é criado, e aí você segue uma linha, olha, quem está fazendo trabalho X, mas são tantos... E também tem algumas restrições, né? Infelizmente, não... todo mundo... Tem várias... Nossa, não tem. A pessoa não pode por causa disso, determinado grupo não pode por causa daquilo outro. O que ela está desenvolvendo às vezes fere uma política pública. São muitas nuances. Sim. E é difícil conversar com algumas pessoas sobre isso. O entendimento às vezes fica complicado. E aí em 2017 eu continuava na coordenação do FAM, mas teve uma mudança também, né, estrutural. Desculpa te cortar, mas nesse processo, eu não lembro bem quando que passou a ser dessa forma, né, mas é importante também as pessoas saberem que existe um período que elas podem submeter as suas, o seu trabalho. Assim. Então, isso é muito importante porque até para descobrir também novos talentos, o que está sendo feito de novo na cidade. Né? Tem um período, né, o Alan pode falar um pouco melhor sobre isso. Imagino que esse ano também tenha, né? Porque nos últimos anos tem exatamente isso. É um processo de seleção local, né? Que vai ali paralelo às escolhas da curadoria, né? Você tem um edital público, um chamamento público, melhor dizendo, né? Que é uma oportunidade, sim, ao meu ver. Eu estive na curadoria do FAM, então, em 2015 e em 2019. E em 2023, que foi a edição anterior, eu fazia parte, né, convite da presidência da Fundação, da Secretaria de Cultura, eu fiz parte, então, da comissão que analisava, né, junto com a curadoria, os processos, né, do festival. E nos últimos anos, realmente, tem esse momento do chamamento público. Mas é um desafio, porque não conseguimos colocar todas as pessoas, todos os processos, todos os coletivos, todas as propostas assim que são bacanas. Sim. Então é um filtro, né? Então é um momento de sofrimento, é um grande desafio. Nossa. E é um desafio assim sofrido, mas bom, porque o quão tantas pessoas têm muita qualidade, assim, né? Você vê tanto material de qualidade, tantos artistas maravilhosos que tem na cidade de Belo Horizonte. Porque o FAM, ele contempla a maioria da sua programação são artistas locais daqui, da cidade, da metropolitana. Então, a gente, quando chega lá, um frescor, tanto né? de propostas, assim, a gente fala assim, nossa, quanta coisa boa, né? A gente podia ter um mês de festival, mas a vontade era que tivesse um tempo maior de festival, né? Para conseguir absorver. Para conseguir absorver tantos de artistas. E não só artistas, mas também de gente pensante, de grupos, né, tradicionais, né, que tem aqui. São inúmeros grupos tradicionais, grupos quilombolas, grupos, sabe? Na última edição teve até uma iniciativa que foram as visitas guiadas aos quilombos. Os territórios quilombolas, né? Foram 3 visitados, né? O Quilombo Manso, o Quilombo de Mangueiras e o Quilombo
Souza, né? Me parece que foi o Souza, né? Santa Teresa. Nós temos essa parte que a gente faz a seleção das OSCs, né? Que são as organizações da sociedade civil primeiro, né? A gente está até nesse momento, né? De selecionar a OSC. Logo em seguida que a gente aí faz o convite à curadoria e a gente constrói o chamamento público, né? Em parceria com essa OSC. Então, às vezes já chega até algumas pessoas mandando e-mail. E aí, pô, vamos lá, já. A vontade é já tem um momento certo. Tem um momento certo. Logo vai. Falou que é ano de fã, em janeiro já começam a chegar as propostas. Não, e isso é legal também, né? Porque as pessoas já se preparam. Aquele ano já fica com aquela expectativa do acontecimento, né? Da realização do fã. Isso é muito gostoso. E aí eu acho que já até trouxe um pouco disso, Rosário, mas com essa consolidação do fã, né, em termos de festival de arte negra no país, né, trazem tanto artistas, pensadores, para vocês, qual que é esse impacto, a relevância do fã e como que ele dialoga com essa diáspora global, assim, né? Então, é um evento que acontece em BH, que aposta nas educações locais, mas o quanto que isso você vê que está se conectando com o que está rolando em outras partes do mundo. Assim. Olha só, essa pergunta é muito oportuna. Eu disse há pouco tempo que nós precisamos de mais recurso. Né? Precisamos de mais recurso. Na verdade, precisamos de mais espaço também para conversar sobre o fã, para construir o festival. Nós estamos praticamente em junho. Né? Final de maio, nós estamos praticamente em junho. É uma curadoria que não pode ser de 3, 4 meses, que eu entendi que vai ser em outubro. Tem que ser de no mínimo um ano. Né? Então, assim, é um processo que não pode começar no ano em que vai acontecer o festival. E ele já é um festival que ele é a cada 2 anos, né? Então ele deveria ter um tempo até maior em função disso, né? Então no mínimo um ano. Então, assim, passa ano, começa outro ano e essa estrutura não muda. E nós precisamos nos organizar para que isso melhore. Cobrar do poder público uma outra estratégia de organização desse festival, né? Porque precisamos ganhar mais tempo, inclusive para esses diálogos. Né? O próprio festival demanda mais tempo. Demanda. Este país, como eu disse antes, esse país mais preto da diáspora, tem muita gente. Olha, eu fiquei agora 7 meses morando no continente africano, né? Fiquei em Moçambique, tive a oportunidade de ir para Angola. E é uma coisa impressionante como eles amam o Brasil, como eles observam tudo que a gente faz, da literatura, a música, a dança. Tem um jornalista, David Bamo, que a gente entrevistou, e ele ficou assim, não, porque na literatura, quando vocês fazem isso. Não, na música a gente se espelha, não sei o quê. Não, aquele programa que vocês fazem. Então, assim... Parece que é mais brasileiro que Eu fiquei impressionado. Coisas que eles falam, que eu falo assim, gente, onde passa isso? Sabendo de tudo. Né? Onde que passa isso que eu não vi? Então, assim, antenadíssimos, querem estar conosco. Me chama para o festival, me chama para qualquer coisa que vocês fizerem lá, me chama. Tanto em Moçambique quanto em Angola. Então, assim, nós temos espaço de reverberar muito mais esses diálogos, assim, fisicamente, da diáspora, fisicamente. Tem povo do Senegal que faz coisas fantásticas, que já estiveram por aqui, da África do Sul. Nossa. Eu sou muito amigo dos Minhos do Guia Negro. E aí eles estiveram numa edição aqui do fã, toda vez que a gente se encontra, eles falam, gente, o fã é um tesouro, né? Porque é isso. É muito difícil você conseguir um espaço com tantas manifestações artísticas diferentes. É um fenômeno. Tanta produção artística junta, é um fenômeno. Né? E eu acho que nós temos... Para mim, está em cima da hora. Para mim é amanhã. Eu sou capricorniana. Capricorniana não vai fazendo as coisas. Você está em junho, um festival que é em outubro. E aí, pensando que a ONU renovou a década dos povos afrodescendentes, a gente tinha que estar fazendo com muito mais grandeza, com muito mais barulho. Faz barulho, sabe? Você tinha uma década que começou em 2015. Eu disse isso quando eu estava pegando lá a coordenação do fã. Essa década que vai até 2024, gente. 2015 a 2024. No encerramento, no final do ano passado, renovou-se a década. Vai até 2034.
Então, assim, tem que fazer muito barulho com isso, esse reconhecimento. Se não demos conta de fazer até agora, acho que daqui para frente, sabe? Tem mais 10 anos. Não, e assim, essa questão do tempo é uma questão realmente que a gente precisa estar realmente mais atento a essa questão, né? E eu acho que a gente tem trabalhado bastante nesse quesito. Ainda assim, é uma demanda muito, muito grande, assim, de até formalizar uma proposta e tal e tudo mais. Então, existe um trabalho de bastidores que acontece, que é ainda grande, né? De até chegar na realização do festival. Mas a gente está tendo esse cuidado de tentar antecipar o quanto antes, né? Tem um trabalho muito importante da secretária Eliane também, que tem acompanhado de perto, a Marta Guerra, que é a nossa diretora. Então, elas estão muito com esse olhar delicado, sensível para essa questão também, porque a gente sabe que o tempo é muito curto para realizar os festivais, né? É quase desafiador, mas, ao mesmo tempo, a gente tem conseguido reduzir dentro das questões que precisam ser feitas, das questões burocráticas, das questões organizacionais, né, que são necessárias, mas, ao mesmo tempo, tem conseguido fazer um trabalho bem bacana nos bastidores para que a gente consiga reduzir cada vez mais esse gap para conseguir, talvez, realizar, ter mais tempo para realizar um festival, para já selecionar essa entidade que vai estar parceira com a gente. Então, isso tem sido um cuidado assim, nos bastidores, aí, pode ter certeza. E com tantas edições, né, históricas, aí você já falou, tanto quanto participante, quanto também quem está ali por dentro, tem algum momento que se recordam assim, que foi mais marcante, mais emocionante dentre essas edições? Não, falar o mais é difícil. Agora, eu nunca vou esquecer o primeiro fã. Eu vou falar 3 momentos aqui. Nunca vou esquecer o primeiro fã, porque essa cidade de fato mudou. Era tanta cara preta com autoestima assim levantada, né? Os cabelos que eram assim dos homens que eram cortadinhos de forma militar, se assanharam e fizeram os blacks aparecendo as pessoas tal, e as pessoas, as vestimentas pelas ruas foram encorajadas a mudar as vestimentas. Um sentimento de orgulho, de mesmo, orgulho, né? de pertencimento, autoestima no alto. A gente transitava, a gente nem dormia direito, corria para lá, corria para cá, para ver o que estava acontecendo. Muita emoção, inesquecível, o fã de 95. Interessante, porque esse senso, né, é um senso que hoje, quando você vai para Salvador, por exemplo, no Afropunk, né, a galera fica muito nessa questão também, assim, né? Que a cidade é tomada, assim. E aí é um festival que tem que é uma estratégia muito interessante de fato, chamar a galera e o pessoal vai para vivenciar essa experiência, assim. Então, muito bom. Isso que você conta, né? Eu acho que é muito parecido quando você vai para Salvador durante a Afropunk. Assim. Sim. E o segundo momento foi a retomada, porque não sei se é do conhecimento de vocês, nós tivemos a primeira edição em 95, ficamos não era ainda uma política de Estado, não era política pública, ficamos, então, teve uma coluna, teve uma lacuna, né? Teve um vácuo, em hiato aí, o fã foi retomado, então a segunda edição em 2003. Se não me engano, no governo Fernando Pimentel. Então, se sai de 95 e a gente falou assim, nossa, será que nunca mais vai ter festival? A cidade já estava mexida, sim, artistas já estavam se movimentando, mas essa retomada em 2003 foi algo assim, lembro-me, eu poderia usar a palavra claramente, mas eu prefiro usar escuramente, lembro-me escuramente que, por exemplo, aquele Palácio das Artes foi tomado com a exposição do Emanuel Araújo, falecido Emanuel Araújo, Memórias de Negros. É aquilo, a gente passava na porta do Palácio das Artes, então você tinha aquela plotagem, assim, aí você entrava em Emanuel Araújo, para tudo quanto... Gente, o Palácio das Artes, que é um palácio, né? Até bem pouco tempo, ou ainda, de certa forma, um pouco acessível para a população preta, para a população de baixa renda, e quando eu falo de população
população preta e baixa renda, eu estou falando de sinônimos no Brasil, por conta do racismo estrutural e estruturante. Então, assim, essa retomada inesquecível. Memórias de negros, negras memórias, alguma coisa assim. E tantas outras agendas potentes que aconteceram em 2003. E mais recente, o que ficou assim, que na minha mente, a abertura do FAM de 2019, no Cine Teatro Brasil, o senhor Mateus Aleluia, benzendo a gente. Aquilo foi uma reza, aquilo foi uma coisa de arrepiar, até arrepia. O senhor Mateus Aleluia abrindo o Festival de Arte Negra pra gente, com aquela sua cantoria, chamando Nanã e tudo mais. Então, eu acho que aquilo foi de uma beleza, assim, inesquecível. Marcante pra Eu você. fiz um recorte aqui, mas senão eu fico o dia inteiro falando. Muitos momentos. E pra você, Alan? Não. Eu acho que, assim, o último FAM, que foi 2023, foi muito marcante para mim, no sentido porque aí eu tava num outro lado, né? Não só como público, tava até do lado de Rosália, de tantas outras pessoas porque bacanas. eu fazia parte da comissão artística. Então, foi muito marcante para mim essa construção junto com tantas pessoas bacanas, assim, sabe? Eu acho que foi um fã que a gente conseguiu crescer tantas coisas dentro desse fã. A gente ainda queria muito mais, a gente ainda quer muito mais, mas foi uma edição tão grande, no sentido que a gente tinha uma expectativa boa para a abertura, por exemplo, do show do Chico César, né? E foi dobrada a expectativa, e Parque foi muito lotado. parque lotado, e a gente falou assim, nossa, a expectativa já estava maravilhosa, e ficou maior ainda. Então foi um momento de muita alegria, de muito, sabe, de ver, que nem o Rosário disse, o pertencimento das pessoas, de ver O público de fato abraçando a o programação. seu empoderamento, indo para o festival, com aquelas pessoas, né, maravilhosas. Então, isso foi muito marcante, né, desse lugar também, da ocupação desses espaços, né, que muitas vezes, né, foram negligenciados, né, e foram... Então, assim, a gente precisa cada vez mais crescer, mas esse momento do funk, esse lugar de ocupação e de retomada dessas ocupações foi maravilhoso. Acho que a gente trouxe um pouco, né, dessa questão da curadoria, mas quais são esses outros desafios, principalmente se tratando de política pública, né? Para a gente conseguir, de fato, fazer com que as pessoas consigam dar conta dessa programação, né? Porque essa é uma programação que ela é multiartística, ela precisa também ser centralizada, então, apesar de a gente ter esses grandes shows aqui na região central, ela também precisa ocupar as outras regionais da cidade. Então, para vocês, quais são esses maiores desafios, assim, para, de fato, fazer, né, essa programação chegar até esse público? Eu acho que, na verdade, eu repeti um pouco o que eu já comentei, porque eu acho que realmente são desafios. Somos nós, sociedade civil, pressionar o poder público para ampliar esse tempo de organização e realização do festival. Esse cronograma é ultra mega apertado. Então, assim, gente, olha, acabou um festival, como é que nós estamos pensando, hein? O que vai acontecer daqui a 2 anos? Quem está pensando junto? Rodas de conversa, debates, ouvir as pessoas, ir bater na porta lá da Assembleia Legislativa, o Estado tem que ajudar também, por que não? A Câmara Municipal, tem muito dinheiro aí fazendo coisas que não são necessárias. Vamos trazer, somos a maior população negra do mundo depois da Nigéria. Então, isso justifica? Sim, mas tem muito mais coisas que justifica. É um país que foi o último a abolir a escravização de pessoas negras. O débito é indizível. Então, assim, motivos para que a gente amplie esse prazo de criação do cronograma de investimento, leva também a que a gente possa ter ações felizes, porque você tem mais recurso também, e buscar recurso, né? Ampliar o tempo, conseguir mais recursos, você consegue descentralizar com mais facilidade, porque você consegue uma infraestrutura melhor, você consegue chegar mais no diálogo com essas pessoas que estão na periferia. Então, eu penso isso, criando essas 2 estratégias, tem muito mais possibilidade de chegar a mais pessoas de maneira confortável,
de maneira mais humana, de valorização, de fato, políticas de ação afirmativa, assim, de compensação mínima, dados os estragos seculares que são feitos. Né? Eu acho que realmente essa questão do tempo é um gap que a gente precisa cada vez mais aumentar esse tempo de preparação do pré, né? Porque isso aí é fundamental para a realização de um festival pleno. A gente sabe que a gente precisa de tempo para fazer as coisas. Eu acho que as pessoas, quando a gente fala assim, não tem noção, né? Mas assim, que é muita coisa, é muito tempo, coisa, né? Quando você vê a planilha. E os bastidores também, porque às vezes a gente vê só o festival, né? Eu pude estar na última edição e é assim, quando você vê aquela planilha com tantas árvores, você fala, gente, como que dá conta? E né? Muitas frentes, né? São muitos ajustes sendo feitos durante o processo, né? Então a gente realmente precisa de ter esse maior tempo, né? Para a gente conseguir realizar um festival do jeito que é importante ter, né? Como ele precisa ser, né? Como ele precisa ser. Então acho que esse é um ponto. E eu acho que essa questão da gente cada vez mais comunicar com os demais territórios, isso é uma questão que a gente precisa cada vez mais entender essa comunicação, de chegar cada vez mais. A gente não dá para ficar só preso numa questão só de um tipo de forma de chegar nessas comunicações e tal, mas hoje a gente está num mundo tão globalizado, por exemplo, que a gente fica preso muito à questão do WhatsApp, do Instagram, mas nem todo mundo está nesses lugares, sabe? Nem todo mundo está nas redes sociais. A gente está aqui num podcast, né? Num lugar tão bacana, tão especial, mas a gente precisa fazer chegar isso em outros lugares, né? Então esse é um gap também, assim, sabe? Da gente poder conseguir outras chegar... formas de comunicar também. Outras formas de comunicar, que às vezes até o carrinho de som que funciona ali na comunidade, às vezes ainda é uma possibilidade, ainda é eficaz, assim, sabe? Essa questão, às vezes tem gente que fala do papel, tem gente que fala ainda do coisa. Então, por mais que a gente está cada vez mais no mundo moderno, ainda a gente precisa resgatar algumas coisas que são necessárias, assim, nesse sentido. Legal. E a gente já está chegando no finalzinho, passa muito rápido esse bate-papo, mas olhando para o futuro, né, como você trouxe nessa década negra, qual que é esse legado, né, que vocês esperam que o FAM continue construindo para a população de BH e os sonhos, as inspirações aí para as próximas edições desse festival, para ele seguir pulsando aí para a cidade? Eu sonho e estou disponível e disposta para a perenização desse festival de arte negra, porque, de fato, ele opera de maneira extremamente positiva na autoestima de pessoas negras, de pessoas que estão construindo o seu processo de negritude, e dá foco e dá luz para processos artísticos, culturais dessa cidade, valorizando essa arte, essas pessoas que fazem esses territórios, né? Eu me lembro de um determinado ano em que o festival acontecia uma parte no reinado 13 de maio, da Rainha Belinha, lá no bairro Concórdia. É isso, as pessoas dizem, nossa, mas eu não sabia que tinha reinados em Belo Horizonte. Tem gente que fala assim, eu não sabia que tinha reinado. Nossa, e Concórdia ainda ali é o maior celeiro. Que mais tem, né? É um celeiro. Sim. Então, assim, vamos circular para mais reinados, vamos para Jatobá, Venda e até Nova, para a formação de novos públicos para essas manifestações artísticas, né? Essa juventude. Porque às vezes a pessoa vai ter acesso a uma linguagem artística só no funk. Porque, sim. Né? E aí essa galera sair do TikTok, essa galera sair das redes sociais e falar assim, nossa, um território tal está acontecendo essas coisas. Então, meu sonho é isso, essa ampliação, a conexão entre os grupos da própria cidade. Já tem bastante conexão, mas se conectarem mais, fazerem mais coisas juntas, sabe? E o fã tá todo mundo junto, então leva uma ideia daqui, outro leva a ideia de lá. Então, opa, vamos fazer junto. Então, o meu sonho é isso, é ampliação, perenização, e mais diálogos entre os grupos, entre os coletivos,
para que as pessoas se fortaleçam, para a gente se fortalecer junto, né? E que mais territórios sejam conhecidos e fortalecidos. É um desses desejos aí. Isso. E para você, Alan? Acho que para mim, eu acho que se a gente conseguir realmente ampliar esse festival, para mim seria uma coisa maravilhosa. Nós até fizemos algumas ações continuadas durante o ano passado, né? Nós fizemos uma itinerância das exposições que tivemos no FAN, né? Dos adinkras, dos grafiteiros, né? E grafiteiras. E aí a gente conseguiu fazer uma itinerância das exposições, fizemos um seminário também, né? Então que a gente consiga também ampliar um pouco mais para além do festival. Se a gente conseguir essa possibilidade de ampliar o festival, que não fique só naquela semana, né? E eu acho que esse tipo de ações continuadas que aconteceram no ano passado, 2024, a gente viu que foi tão bacana que a gente falou assim, poxa, isso aqui, olha só quanta coisa legal que dá para ser feito pós o evento, né? De ter momentos de pensar, momentos de refletir, momentos de oficinas, que nem teve oficinas de audiovisual, teve oficinas muito bacanas durante o processo do ano de 2024. Então, acho que se a gente conseguisse ampliar isso ainda mais, né? Que a gente consiga cada vez mais chegar também nos territórios tal, e tudo mais, cada vez mais, mais e mais, acho que vai ser fundamental. Acho que a gente vai conseguir ter um fã próximo daquilo que a gente sabe que o ideal é uma coisa meio né, difícil de alcançar, mas a gente vai chegar próximo disso. Isso. Às vezes 2 anos não cabe, né? Tanta coisa, né? Que a cada 2 anos é muita coisa, né? Para dar vazão, mas é importante verdade, mesmo. Isso é verdade. Ainda bem. Sim, que bom. Que bom, né? Gente, muito obrigado pelo papo, pela disponibilidade. Já estou assim, ansioso na eleição desse ano, que a gente vai pode aguardar aí. Espero vê-los lá, com certeza estaremos na grade dessa programação e dessas iniciativas tão importantes. Com certeza estaremos no FAN. Com certeza. Não deixei de estar ao longo desse tempo todo. Não me interessa a forma. Eu sou público do FAN desde a primeira vez. Fã né? número 0. Número 0. Se me chamarem para alguma contribuição, estou disponível, estou disposta. Se não me chamarem, eu estou enquanto público, porque uma contribuição forte também é você estar enquanto público, fortalecendo, conversando com as pessoas, né? Divulgando, prestigiando, né? Divulgando, fomentando, mandando lá para os nossos irmãos na África o que a gente está fazendo, com possibilidades de intercâmbios. Então a gente vai se encontrar lá com certeza, vão ser mais momentos pretos maravilhosos nessa cidade. Perfeito. No primeiro ano da segunda década dos povos afrodescendentes. São momentos históricos. Estaremos lá. Gostaria de agradecer, né, o convite, agradecer estar do lado dessa pessoa maravilhosa, que é a Rosário. E é isso, vamos convidar todo mundo para estar no FAN, para estar ocupando, vocês estarem junto com a gente aí, né? Já todo mundo do clube, do rolê, né? Que a gente consiga fazer essa ocupação de fato aí desse festival que é nosso, né? Que é da cidade. É isso. Obrigado. É isso. E é isso, assim, se apropriar de fato, né? Dessa iniciativa que, como a gente falou, a política pública, né? Sai governo, entre governo, está garantida, a gente tem que, de fato, tomar isso para a gente mesmo, assim, porque não são difíceis exemplos parecidos, né, no Brasil, assim, então, quando a gente tem esse privilégio de estar no quintal de casa, não dá para deixar passar. Com certeza. Vamos empreitear a cidade. Você vai denegrir a minha imagem. Ainda bem, né? Bom demais. Denegrir, né? Tornar negro. É isso. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigado. E o episódio de hoje do Clube do Rolê fica por aqui. Se você quiser ficar por dentro da programação do FAN, inclusive, é só seguir o @Festival de Arte Negra e também as redes sociais oficiais da Prefeitura de BH, da Fundação Municipal de Cultura. E para ficar por dentro dos rolês mais legais de BH, é só seguir @Clube do Rolê BH, participar do canal de transmissão, onde você vai ficar por dentro da curadoria de rolês para o seu fim de semana e também concorrer a descontos, sorteios
e cupons exclusivos. E o Clube do Rolê tem o apoio da Quem BH, que é a marca aqui que me veste a cada episódio dessa temporada. E a Quem agora está online, é o site www.quembh.com.br, e quem assiste ou escuta o Clube do Rolê tem um cupom de 10% de desconto, é só usar o cupom CLUBE10, e para compras acima de R$300 você ganha um boné exclusivo da Quem BH. Então passa lá para garantir seu look para ir pro fã, inclusive. Olha. Já tem vários looks lindos lá, já descola o seu por lá também. E um agradecimento super especial à Teia de Criadores, que é esse lugar que nos recebe aqui também a cada edição. Teia que está fomentando aí vários criadores incríveis de BH, acompanha o trabalho da Teia e de quem faz esse rolê acontecer aqui também. A temporada do Clube do Rolê fica por aqui. A gente se vê no FAN, no finalzinho desse ano, do rolê. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. E em breve a gente se vê conversando com mais pessoas que fazem os rolês da cidade acontecer e conferindo os bastidores desses rolês também. Até lá!